Caro amigo do Instituto Plínio Correia de Oliveira, há um jogo muito conhecido que consiste em encontrar 7 erros e uma imagem em comparação com outra imagem. Hoje, nesse vídeo, nós vamos ver um jogo de um erro. Milionários norte-americanos procuram candidatos democratas do Partido Democrata Americano, que é um partido liberal. Nos Estados Unidos a palavra liberal é muito mais no sentido filosófico, é no sentido da esquerda, que representa essa mentalidade de não ter limites e de querer, no fundo, ter todo tipo de liberdade, inclusive em relação à moral. Então, os liberais nos Estados Unidos são os democratas, é o partido de esquerda, é o partido mais socialista. E esses milionários resolveram procurar o Partido Democrata para oferecer pagar mais imposto. À primeira vista, parece algo ótimo. Qual que é o erro dessa atitude desses milionários? Isso é o que nós veremos hoje nesse vídeo. Este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Se você ainda não assinou o canal, faça agora mesmo e entre nesse grupo de pessoas que acompanham essas notícias mais de perto. Ative o sininho para receber as próximas publicações. Também, se você puder, ajude este canal a manter as suas atividades. O Instituto depende de colaborações. Aqui em cima, logo onde está o meu dedo, vai aparecer um pequeno link, o mesmo link vai estar na descrição desse vídeo, mostrando como você pode se engajar nesse trabalho, fazer parte dessa ação pública e colaborar com as atividades do Instituto. A matéria que eu vou ler saiu num site jurídico chamado Conjur no dia 8 de novembro deste ano, de 2019, e diz o seguinte: dos 3 candidatos democratas que estão liderando as pesquisas de opinião pública na disputa para ser o próximo candidato do partido na eleição presidencial, que vai ser em 2020 nos Estados Unidos, 2 estão defendendo uma proposta que parece incoerente com o espírito capitalista que domina os Estados Unidos: fazer os milionários pagar mais imposto de renda. Mas nesta semana eles ganharam aliados improváveis, um grupo de milionários. Então diz que um grande grupo deles apareceu e compareceu numa conferência em São Francisco, na Califórnia, que tinha o seguinte título: Conferência sobre a Tributação dos Ricos, organizada por um grupo chamado Milionários Patrióticos, ou Patriotas, uma espécie de clube de milionários cujos membros têm de ganhar pelo menos $1 milhão por ano. Vejam que são pessoas com muito dinheiro. Ganhar $1 milhão por ano significa ganhar mais de 4 milhões de reais por ano, o que dá 300, 400 mil reais por mês de ganho. A pessoa que ganha muito dinheiro, que portanto tem um patrimônio muito grande. E tem que ter um capital acumulado de pelo menos $5 milhões. Bom, aqui então eles fazem uma proposta que é implementar a tributação da riqueza. Eles sugerem adotar uma alíquota adicional de 2% no imposto de renda dos contribuintes com ativos pessoais superiores a $50 milhões e de 3% daqueles com ativos superiores a $1 bilhão. Nós estamos falando de muito dinheiro. Qual que é o erro disso? Não parece algo muito bom de se fazer? Pessoas que têm muito dinheiro, dar esse dinheiro, contribuir com o Estado para que o Estado tenha mais dinheiro e possa sim ajudar os mais pobres? Na realidade, isso não é assim. Esses milionários, eles fazem isso por uma ideologia. Esse é o primeiro ponto, uma ideologia socialista. É a mesma ideologia que estava presente tanto no nacional-socialismo, que era o nazismo, quanto do internacional-socialismo. Essa visão de que o Estado é o motor da sociedade, que parte do Estado a obrigação de organizar, de proteger, não apenas, portanto, de proteger, mas de organizar, de montar, de estruturar, de insuflar, de dar ânimo à sociedade. Enquanto que na doutrina social da Igreja rege o princípio da subsidiariedade. Aquilo que as famílias não podem fazer, o município deve fazer. Aquilo que o município não consegue fazer, o Estado, a região deve fazer. Aquilo que o Estado não consegue, aí sim o governo federal deve agir. Na visão socialista, tanto presente no nazismo como presente no comunismo, parte do Estado a dinâmica social.
É o contrário que se dá, portanto, em relação ao que existia na Idade Média, ao que existia na sociedade do antigo regime, na França, nas sociedades orgânicas, no feudalismo, em que a vida social marcava profundamente a sociedade, a vida social local. E é por isso que naquela época cada local tinha a sua cultura, tinha suas roupas, tinha sua comida, tinha sua música, tinha sua arquitetura, porque isso nascia na própria região em que a pessoa morava. E ela se adaptava àquela região, então ela sabia aquilo que ela precisava para colher, para plantar e assim poder colher os alimentos correspondentes ao que era possível produzir ali. E muitas das comidas foram tipicamente se estabelecendo nesses locais. O que faz o Estado moderno? Ele quer que, de um ponto de vista centralizado, parta toda a organização da sociedade. Então o imposto, em vez de beneficiar o local, ele tem que ir para até o centro, no caso da Comunidade Europeia é Bruxelas, nos Estados Unidos é Washington, no Brasil é Brasília, tudo se conflui para lá e a partir desse centro é distribuído, através da ineficácia do Estado, é distribuído para o resto do país. Na realidade, tudo aquilo que o Estado faz, ele faz muito mais mal feito do que a iniciativa privada. Se eles quisessem de fato ajudar os pobres, esse dinheiro deles, imagine aqui 2% de 50 milhões ou 3% de 1 bilhão de dólares. Quanto é que é 3% de 1 bilhão de dólares? Nós estamos falando de 30 milhões de dólares. 30 milhões de dólares por ano. Se eles usassem esse dinheiro para fazer o bem, criando associações, fazendo com que esse dinheiro fosse de fato usado no bem social, eles fariam muito mais do que o Estado, que comeria mais da metade disso apenas pela burocracia de criar um imposto desse. E o resto, o que ele faria com esse resto? Alimentaria a corrupção. Nós sabemos perfeitamente como isso em todos os países, mesmo nos países desenvolvidos, tem uma espécie de peneira que faz com que todo esse dinheiro seja mal gerido, porque não há ninguém que tenha um interesse pessoal, ninguém que seja o dono disso, pessoalmente cuide para que a coisa ande para frente. Tudo aquilo que o Estado faz, ele faz mal em relação à iniciativa privada. Qualquer pessoa no interior do Brasil sabe que é o olho do dono que engorda o gado. Aquilo que não tem dono não é de ninguém. Aqui em São Paulo, aliás, não é muito raro passar na frente de um parquinho de diversões, às vezes minúsculo, e aparece uma placa enorme colocada pela administração pública, por causa da lei que exige hoje em dia que esses dados sejam públicos, e coloca os valores da reforma daquele parquinho. Às vezes é um balanço e mais nada, um pequeno trapézio, e aparece lá R$1 milhão, R$2 milhões que foram gastos para montar aquilo. Quem é que montando um brinquedo na sua casa gasta esse dinheiro? É apenas o Estado que faz isso. Na medida que esses milionários, no fundo, querem inflar ainda mais o Estado, através desse ato demagógico, que é um ato propagandístico de pessoas que querem parecer boas, no fundo o que elas fazem é criar a ideia errada de que nós vivemos numa sociedade mecânica que depende do Estado e não da própria sociedade. O que elas fazem é alimentar esse maloque enorme que é esse Estado, essa espécie de grande senhor, que todos os homens têm que servir, têm que pagar imposto, ele é o grande sócio de todos os brasileiros, sem ter nenhum risco. Todo mundo paga no Brasil quase 50% de imposto, somando tudo aquilo que se gasta, que a pessoa compra, que a pessoa paga no imposto de renda, das taxas, dá quase 50%, ou seja, a pessoa tem que trabalhar quase metade do ano apenas para sustentar o Estado e recebe de volta muito menos do que ela receberia se com esse dinheiro ela mesma usasse. Então, qual é o erro dessa atitude dos milionários? É um erro ideológico socialista. É essa visão de que a sociedade se move de cima para baixo. Eu repito, era o mesmo erro das sociedades nazistas e comunistas. Era uma adoração do Estado. O Estado se tornava super poderoso e a pessoa cada vez mais fraquinha. O ato parece muito bonito, são pessoas que querem dar dinheiro. Elas fariam muito mais bem se elas mesmas usassem esse dinheiro para o bem comum, se elas mesmas empregassem esse dinheiro como a iniciativa privada emprega, com responsabilidade e, sobretudo,
sobretudo, debaixo de princípios morais. O dinheiro que não está restrito, que não está circunscrito, o seu uso não está circunscrito por valores morais, ele vai ser sempre mal usado, ele vai ser sempre fonte de abusos, seja na mão do Estado, que enquanto ente abstrato nunca tem princípios morais muito claros, depende sempre de burocratas anônimos, ou seja na mão da iniciativa privada, que pelo menos nós sabemos a quem cobrar. Se eles querem fazer o bem, que façam pessoalmente, que comecem a usar esse dinheiro pelo bem da sociedade e não para tornar o Estado cada vez maior frente a uma sociedade cada vez mais dependente, subalterna e que fique aguardando as benesses de um burocrata de Brasília, de Washington ou de Bruxelas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe entre seus amigos, assine o canal, deixe o seu like e colabore com as atividades do Instituto Plínio Correia de Oliveira. O link está logo aqui em cima e vai estar também na descrição desse vídeo. Veja os benefícios que você receberá ao fazer parte desse grupo de pessoas que mais proximamente estão dispostas a reagir pelo Brasil. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!